Olá, assinantes do canal Conexão Covid-19 da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Meu nome é professor Rachid e nós vamos conversar um pouco sobre reações envolvendo os produtos de limpeza e de cuidado pessoal, prevenção e primeiros socorros. Bom, antes de começarmos, é importante sabermos o que são os saneantes, que é a base, né, dos produtos de limpeza, os produtos químicos, e para isso é importante que vocês assistam o vídeo do professor Ramon Almeida, especificamente sobre isso, o que são os saneantes e a forma de atuação deles. E daí a gente começa de fato aqui sobre o que seria dose, né, dose, dosagem e a posologia, né? A dose seria uma quantidade determinada de uma certa substância para um efeito desejado, certo? Então, por exemplo, se eu estou com dor de cabeça, né, eu preciso de um comprimido com 50 miligramas, por exemplo, de um determinado medicamento. O peso do comprimido, para mim, não me interessa, né? O que é importante é o quê? O peso, né, a quantidade que eu tenho de princípio ativo ali dentro, que seria, por exemplo, 50 miligramas, né, e não o peso do comprimido em si. Já a posologia, ela vai falar, por exemplo, qual que é a relação que a quantidade do princípio ativo de fato que eu preciso para aquele efeito e como eu tenho que ministrar, no caso, o medicamento, o produto de limpeza, certo? Para o produto químico em geral, certo? Para que eu tenha de fato o meu efeito. Se eu não seguir aqui essa forma essas instruções da forma de uso ou aplicação, pode ser que eu não alcance o efeito desejado. E aí a gente entra na questão do senso comum, né, que é aquele conhecimento que passa, né, de pessoa para pessoa, às vezes de geração em geração, e a gente, via de regra, não para refletir se faz sentido ou não isso e nem nos efeitos, ok? Nos prejuízos que nós poderíamos ter desse senso comum, que é o quê? Quanto maior a dose, maior o efeito ou a eficácia. Isso vale para medicamento, se eu estou com dor de cabeça, quanto mais remédio para dor de cabeça de diferentes tipos, mais rápido vai fazer efeito, né? Mais vai cortar a dor de cabeça. Mesmo caso, se eu tenho uma planta invasora, quanto mais herbicida, quanto mais eu aplicar em diferente, quanto mais e mais, maior vai ser o efeito. Isso vale também para produtos de limpeza. Quanto mais produto eu aplicar, certo? Ou seja, quanto mais concentrado tiver ali o meu produto de limpeza no balde, ou quanto mais coisas, produtos diferentes eu misturar, maior vai ser essa eficácia. A gente sabe que na prática não é assim que funciona, além de colocar em risco tanto o aplicador, e, em alguns casos, o meio ambiente. A dose ótima, que seria a quantidade do produto químico para que eu obtenha, né, o efeito desejado, ele é determinado, a dose ótima é determinada por meio de pesquisa, né, o PID, que seria pesquisa e desenvolvimento. Alguém foi lá, desenvolveu uma pesquisa e tudo para que chegasse naquela dosagem e colocou, né, lá no rótulo do produto, vem todas essas informações, não só do que tem ali no meu produto, como também como preparar, o preparo da minha solução e aplicação da minha solução. Um outro senso comum é o quê? Quanto maior o número de produtos que eu misturo, maior o efeito, a eficácia da minha mistura ali. Água sanitária com desinfetante, sabão e tal. Quanto mais eu misturei, maior vai ser a eficácia. E também menor o tempo de limpeza, porque o tempo que eu vou aplicar o sabão, a água sanitária, o desinfetante, tudo, eu aplico uma única vez, certo? Então o tempo da limpeza vai ser menor. Isso também vai ficar no senso comum, porque na prática não é assim que funciona, e nós vamos falar agora dos riscos quando a pessoa vai lá, né, durante a faxina e mistura esses produtos dentro do balde. Basicamente, são três efeitos aqui, né? A gente vai falar um pouquinho da questão do risco inerente, o fator de diluição e as reações químicas que ocorrem ali no balde. Começando pelo risco inerente, né, que é aquele risco próprio do produto. Eu estou usando o álcool como exemplo porque é o mais fácil da gente explicar, né? A gente sabe que o álcool ele é altamente inflamável, então se você limpa uma superfície, né, se você der na ideia de limpar um estofado, alguma coisa e tal, o risco de incêndio é muito alto, né? Então você tem que saber o que utilizar e como utilizar esse produto.
Depois o fator de diluição. No fator de diluição eu tenho o quê? A quantidade de água sanitária, a quantidade de água, tudo certinho. Quando eu coloco, por exemplo, o desinfetante, além do desinfetante não ter ali o volume, a água necessária vai ser diferente da água sanitária, certo? Ou seja, a diluição já vai ser diferente, sem falar que se você adequa a água ali para a quantidade X de água sanitária, quando você coloca o desinfetante, tem a água da própria diluição do desinfetante, que também vai afetar. E, por fim, nós temos as reações químicas, que seriam as reações que vai acontecer ali dentro do balde e que é importante que nós saibamos, né, cada uma delas. E nós vamos começar aqui da reação entre a água sanitária e o álcool, certo? No caso, o principativo da água sanitária seria o hipoclorito de sódio e do álcool, né, o etanol. Da reação entre o hipoclorito de sódio e o etanol, a gente tem a formação aí do clorofórmio gasoso, certo? Na forma de gás, que é um gás irritante, pode irritar principalmente as narinas e os olhos, certo? Além do HCl que fica no balde, ok? O HCl ele é corrosivo, por mais que possa ser gerado em pequena quantidade, né, em todos os casos aqui, todos os produtos podem ser gerados em pequenas quantidades, mas mesmo assim, o efeito, mesmo em pequenas quantidades, pode trazer algum risco para a pessoa ali, ok? Então, o clorofórmio e o HCl seriam os principais produtos aí dessa reação. Agora, da mistura da água sanitária e o desinfetante, ok? Água sanitária, novamente, com cloreto de sódio, e o desinfetante ele é uma mistura de vários produtos químicos, e o principal seria o cloreto de alquil de metilbenzilamônia. Está em cima a forma molecular dele, e da reação entre os dois, a gente tem a formação do tricloroamina, ok? Também é gasoso, vai ser um gás, que novamente a questão, o efeito pode ser nas narinas e nos olhos, e aqui tem um agravante também, que é a questão ambiental, ok? Isso no meio ambiente tem uma série de efeitos danosos para o ambiente. E mais simples, água sanitária com vinagre, que seria o ácido acético, da mistura dos dois tem a liberação do gás cloro, ok? O gás cloro vai para a atmosfera, ok? Tem o efeito ambiental também, e para o aplicador, novamente, nos olhos e na narina. Então, o ideal seria o quê? Novamente, todas as reações que a gente falou aqui, para a gente poder explicar elas um pouquinho mais aprofundado, vai envolver, por exemplo, mecanismos de reação, que seria mais complexo, principalmente porque o público que nós temos assistindo esse vídeo é um público que vai muito além dos estudantes de química, ok? Então, por isso que eu estou colocando bem, de forma bem superficial. O ideal, então, é utilizar separadamente cada um deles. Então, como proceder numa limpeza pesada? O que eu estou chamando de limpeza pesada? Chão principalmente, ok? Então, primeiro, utilizar sabão em pó, ok? Utilize o sabão. E, por fim, a água sanitária diluída, seguindo as instruções do rótulo. No caso de uma limpeza mais leve, no caso de superfície, primeiro utilize um pano úmido com água, removo o excesso, né, de sujeira e em seguida eu utilizo a água sanitária também diluída de acordo com o fabricante. E só nesse caso aqui já é o suficiente. Pode utilizar outros produtos? Pode, ok? Cada um vai ter uma finalidade, como a gente tem isso no vídeo lá, né, sobre os saneantes, cada um tem uma finalidade e eu vou utilizar de acordo com a minha finalidade. O importante é utilizar separadamente cada um deles e de acordo com a finalidade própria. Em seguida, acontecer um acidente, você tem que saber como proceder. No caso, se você sentiu irritação nos olhos, né, lavar os olhos com água corrente, exaustivamente. Aqui, uma dica, né, seria utilizar um chuveiro, né? Abre o chuveiro, inclina a cabeça e deixa a água cair diretamente sobre os olhos. Vai jogando bastante água para cortar o efeito, né, ali do gás. Se for agora no olfato, no caso, irritação nas narinas, primeiro, abra as portas, janelas e deixar o ar circular. Lembra que eu disse, o volume de gás produzido não é muito, ok? Vai ser um volume menor, lógico, depende da quantidade, o tamanho do balde que você está preparando ali, né? Porém, não vai formar um volume tão grande de gás. Então, só de você abrir ali e deixar circular já é o suficiente, ok? Deixou bastante tempo lá e tal, abriu, circulou o ar, protege os olhos, protege a narina,
vai lá, pega o balde, coloca no local aberto e deixa um tempo lá em repouso para poder evaporar o excesso de gás. Se sentir tonturas e mal-estar, primeira coisa, deixar o local, ok? Saiu, procurou um local para sentar, para se apoiar, está se sentindo melhor? Tampa olhos, boca e tal, vai lá, carrega o balde, coloca o balde no local aberto para poder evaporar o excesso. Na pele, se sentir irritações, coceiras, sensações alérgicas, também lavar o corpo exaustivamente com água corrente, de preferência em um chuveiro. Bom, muito obrigado pela atenção de vocês. Tá aí meu e-mail, caso queiram tirar alguma dúvida ou conversar um pouco mais. E tem também as redes sociais do canal Conexão Covid-19 da UFRP UAST. Além disso, se você recebeu alguma mensagem, não sabe se é fato ou fake news, manda para a gente, certo? A gente tem esse WhatsApp aí, justamente para a gente estar conversando, né, tirando as dúvidas e lembrar sempre, a principal arma contra o coronavírus é a informação, ok? Uma pessoa bem informada, ela sabe como se proteger principalmente, ok? Então é isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.